Somos a Associação Nacional dos Policiais Ferroviários Federais, fundada em 2013 com o escopo de defender os interesses dos substituídos processuais, bem como o resgate da dignidade e tradição de uma instituição centenária criada em 1852 por Dom Pedro II. A Polícia dos Caminhos de Ferro, hoje denominada Polícia Ferroviária Federal, alencada no capítulo de Segurança Pública da Constituição Federal. Promovemos debates com autoridades públicas, juristas e especialistas na área de direito. Geramos constantemente conteúdo para manter nossos associados informados e atualizados, por meio de nossas plataformas virtuais, onde contamos com milhares de apoiadores e seguidores. A ANA-PFF Oficial busca sempre a excelência da informação. Trabalhamos sob a luz da transparência, honestidade e veracidade. Saudações, senhores policiais do Brasil, policiais ferroviários, substituídos processuais e também aqueles que esse assunto que tem abordado hoje possam lhes interessar, principalmente ao pessoal concurseiros. O escopo da minha fala hoje aqui é sobre representações de entidades representativas de classe, porque durante o tempo de nossa luta para a regulamentação da nossa polícia e o reconhecimento de seus membros, né, bem como determina a Constituição Federal, nós deparamos aí, no curso da nossa luta, com pessoas avessas à polícia ferroviária, a mercenários, pessoas que buscam usar o nome da instituição para aviltarem lucros. Então, hoje aqui eu vou esclarecer aos senhores esse assunto acerca, então, de sindicatos, associações e federações, né, de policiais, dos policiais ferroviários. Então, esse é o escopo da nossa conversa hoje aqui. Bem, nós temos aí hoje uma ação civil pública tramitando no Tribunal da Quinta Região, onde nós já temos ganho de causa, e o Executivo Federal, através da AGU, tenta de todas as maneiras reverter as decisões, né, tanto da primeira instância quanto da tutela antecipada. É um meio aí de procrastinar, né, nosso reconhecimento e eventual regulamentação do Departamento de Polícia Ferroviária Federal. Então, nós temos aí essa ação civil pública tramitando, uma ação vitoriosa, e também temos agora, vamos dizer assim, levado até o conhecimento dos senadores, pela senadora Rose de Freitas, um projeto de lei que nós ajudamos a elaborar, onde ela busca a regulamentação da polícia e da carreira de policial ferroviário federal. Ela também já enviou até o presidente da República um indicativo sugerindo essa regulamentação, né? Mas é bom que se diga que o presidente Bolsonaro, no primeiro dia de governo, ele vetou a Polícia Ferroviária Federal na Lei 13.844, que organizou os órgãos, né, sob a tutela, então, do governo federal. É uma omissão inconstitucional. Ele não poderia, de maneira alguma, omitir do texto constitucional
uma norma de reprodução automática, né, pessoal? Então, estamos aí, já enviamos documentos ao Ministério da Justiça, à Casa Civil, estamos trabalhando, né, para que esse reconhecimento se realize e, eventualmente, então, a estruturação do Departamento da Polícia Ferroviária Federal. Bem, então, agora falando diretamente das representações, sindicatos de policiais ferroviários federais, algum que outro que foi criado aqui ou ali estão ilegais, né? Talvez nem carta sindical tenham, né? Agora surge em Brasília também um sindicato de policiais ferroviários e uma federação nacional, né? Que se diz séria e soberana. Não tem nada de séria, é a nossa Associação Nacional dos Policiais Ferroviários, né, os substituídos processuais, essa sim é soberana. Essa que está tratando junto aos órgãos federais, né, a questão do reconhecimento e regulamentação da nossa querida polícia. Então, nós queríamos levar esse esclarecimento ao pessoal que queira ou pretende realizar, fazer concurso para ser admitido numa polícia de Estado, numa instituição federal, de âmbito estadual, qualquer, né? Ou até municipal, qualquer uma das, vamos assim, do poder público. Claro, conforme o artigo 37 da Constituição determina que deve ser através de concurso. Mas nos dirigindo exatamente à questão da Polícia Ferroviária Federal, ainda não foi editado nenhum concurso, não foi regulamentado o departamento, não foi criado o cargo de policial ferroviário federal. Então, se não existe o cargo de policial ferroviário federal, logo não pode existir o sindicato. Se alguém criar, é ilegal, tanto sindicato como federação, né? O policial ferroviário federal ainda não está no cargo, logo não pode pertencer a uma categoria. E essa categoria não pode ser sindicalizada, porque não existe. Existe uma categoria de policiais ferroviários que operava a segurança pública na rede ferroviária federal, né? Hoje aposentados e muitos transferidos para outros órgãos, outras instituições. Então, a regulamentação e reconhecimento vai trazer esse pessoal para o Ministério da Justiça e o Departamento de Polícia Ferroviária Federal. No capítulo que trata das instituições, né, de sindicatos, associações e federações, eu vou ler aqui para os senhores para tirarem as suas dúvidas e que também fique bem claro aqui o que nós estamos aqui discorrendo, né? Então, o que diz aqui no capítulo, né? As pessoas podem constituir associações, sindicatos, são livres para criarem as suas organizações, as suas representações. A Constituição não veda esse direito. Mas ela diz o seguinte, aqui o artigo 570, os sindicatos e federações constituir-se-ão normalmente por categorias econômicas ou profissionais específicas na conformidade da discriminação do quadro das atividades e profissões a que se refere o artigo 577, ou segundo as subdivisões que, sob proposta da Comissão
do enquadramento sindical de que trata o artigo 576. Né? O artigo 534 diz o seguinte: é facultado aos sindicatos e federações, quando em número não inferior a 5, desde que apresente maioria absoluta de um grupo de atividades ou profissões idênticas, similares ou conexas para se organizar em um sindicato e federação. Então, aqui está dizendo que a pessoa, para criar um sindicato, ela tem que ser da categoria, né, ou federação. Deve pertencer à categoria que ele vai representar. Então, ele deve fazer, né, o pessoal que quer criar um sindicato, federação, ele deve, então, realizar uma assembleia, né, da categoria e montar uma chapa, então, formar a diretoria do sindicato. Né? O que não ocorreu lá em Brasília, ou não ocorre, se reuniram pessoas que nunca vestiram a farda da Polícia Ferroviária, nada tem a ver com Polícia Ferroviária, se reuniram, então, para criar um sindicato e uma federação que não tem poder de representação. Né? Os policiais ferroviários do Brasil estão indignados com esses mercenários, vamos dizer assim, que buscam, né, através do nome da Polícia Ferroviária Federal, da instituição, dar ar de credibilidade e convencer pessoas para que façam parte de seus cursos, né? Inclusive cursos de capacitação, formação de policiais ferroviários federais, que não existe, é contra a lei, né? É importante que se diga que o policial ferroviário, quando for aprovado em concurso, ele participará, então, de uma formação ministrada lá pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, o SENASP, né? Anexada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública. É lá que se formarão os policiais, ou conforme o Ministério da Justiça dispor, pode ser na Escola da Polícia Federal ou Rodoviária Federal, como preferir. Então, ninguém pode, né, ministrar, vamos dizer assim, formação de policiais. Né? É errado. Então, trata-se aí de uma fraude que o pessoal, advogados da nossa categoria, já fizeram as suas devidas denúncias. O órgão fiscalizador dessas atividades é o Ministério Público do Trabalho, através de seus procuradores, que não deverão emitir carta sindical para eles. Por quê? Como é que pode existir sindicato em uma federação de policiais ferroviários federais se nem cargo existe do policial? Não foi criado cargo. Então não pode existir. Se os senhores quiserem tirar alguma dúvida, vocês vão na Mandado de Injunção 545, STF. Lá em 2002, um pessoal entrou pedindo, né, peticionando a sua transferência para o Ministério da Justiça, como se policiais ferroviários federais fossem. O ministro, então, Sepúlveda Pertence, não acolheu, não apreciou, né, e tomou uma decisão e extinguiu o mandado. Por quê? Porque o pessoal se dizia pertencente a um sindicato de policiais ferroviários federais, que nem o cargo sequer existe. Logo, ilegitimidade para peticionar, né, alguma coisa como se eles fossem, né? Fossem sem nunca ter sido. Então está pacificado na Suprema Corte que policial ferroviário federal ainda carece de reconhecimento através do Executivo Federal, né?
Então, que fique bem claro, as pessoas que enviaram suas denúncias e fazem bem, a nossa associação não tem o poder de fechar as portas desses pretensos sindicatos e federações, isso é com os órgãos competentes para a questão, o Ministério do Trabalho e Emprego, né? Esse é que fiscaliza essas atividades. Quanto à PL 1786, da senadora Roside Freitas, ora aprovada pelo Senado Federal, deve ir para revisão na Câmara Federal. Só então seguirá para a sanção do presidente, que deverá vetar alguns artigos ou não, sancionar a lei ou também vetá-la por inteiro. Então aí resta a gente esperar alguma coisa, né, de boa que o presidente se toque, que é uma obrigação dele, de regulamentar a polícia e reconduzir o pessoal ao cargo e não do legislativo. Mas se ele não cumpre as suas obrigações, o legislativo, que foi o criador da Constituição, que colocou lá a Polícia Ferroviária Federal, deve também fiscalizar o seu cumprimento. O seu cumprimento, como diz o presidente, integral. Senhor presidente, então o senhor tem que trabalhar dentro das 4 linhas e cumprir integralmente a Constituição, regulamentando a Polícia Ferroviária Federal e reconhecer seu corpo funcional, como bem dispõe a Constituição Federal. Ok? Espero tenha sido bem claro. Nós temos aí o nosso site, anapffoficial.com.br. Quem quiser acessar, pode acessar ali. Nós recebemos mensagens, nós explicamos toda a temática sobre a Polícia Ferroviária e muitos aqui me ligaram e mandaram mensagens. Então nós, na medida do possível, vamos respondendo e esclarecendo a situação. Lá no nosso site temos lá a relação dos policiais ferroviários que estavam em exercício na Rede Ferroviária Federal em 1988, bem como aqueles que foram transferidos da Rede Ferroviária para outras empresas. Então, quando alguém disser que é policial, os senhores vão lá na relação e identifiquem o nome e matrícula dele. É uma relação oficial fornecida pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Ok, pessoal? Um abraço a todos. Estamos aí na luta. Já somos vencedores. Falta muito pouco, então, para a gente poder regulamentar a Polícia Ferroviária Federal. E quem sentará na mesa são os policiais, bem como determina a lei, né? Departamento de Polícia, diretor de polícia, vice-diretor e assessores devem pertencer ao quadro de policiais ferroviários e não de estranhos, né? Jamais se colocará numa mesa um motorista de táxi ou de Uber, que são aí o presidente e o vice da federação, né? Numa mesa de negociações para tratar assuntos sobre a Polícia Ferroviária Federal. Ok? Um abraço e fiquem com Deus.